Rádios acusadas pela defesa da campanha de Jair Bolsonaro de ter veiculado mais propagandas do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmaram não ter recebido as inserções produzidas pela equipe do presidente, candidato à reeleição. Vamos a Brasília saber os detalhes ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral com o Túlio Amâncio. Túlio, as informações a respeito desse caso, que é o assunto dos últimos dias em termos de campanhas eleitorais, a inserção das campanhas de Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro no rádio e televisão, principalmente rádio. Túlio. Isso aí, Felipe. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite a todo mundo que está com a gente. O que essas rádios estão dizendo é basicamente, olha, se houve erro, não foi nosso, é que a equipe do presidente Bolsonaro que não passou as inserções para a gente. O que as rádios estão dizendo é isso. Lembro a vocês que a equipe de Bolsonaro pagou uma auditoria e essa auditoria apresentou que 8 rádios teriam veiculado 700 e poucas inserções a mais para Lula do que para Bolsonaro. Teria esse déficit, essa diferença entre os dois candidatos. E aí ficou essa questão, né? Por que isso aconteceu? Essas rádios, elas descumpriram o que é determinado pela lei, descumpriram o que é o acordo, o que é a norma com o Tribunal Superior Eleitoral. Então essas rádios começaram a se manifestar durante esse dia de hoje e eu estava lendo as notas delas agora há pouco, Felipe. Dessas 8 rádios, 6 pelo menos já se manifestaram. O que elas dizem é o seguinte: nós, se não fizemos a programação, se não passamos da forma que deveríamos as inserções, é porque o PL ele não tem agido de acordo, ele não tem mandado para a gente essas inserções do candidato Bolsonaro. E algumas trazem ali e-mails onde elas pedem ao Partido Liberal que enviem os spots, as mensagens que não foram enviadas. Ou seja, elas dizem que o erro foi do partido do presidente. Essa história nasceu anteontem, quando Fábio Faria, que é ministro das Comunicações, convocou a imprensa, dizendo que faria uma grave acusação. Ele disse que que o presidente Bolsonaro tinha cerca de 1.500 inserções a menos que o Bolsonaro, que o Lula, principalmente nas rádios do Nordeste. Aí o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pediu provas, as supostas provas foram apresentadas ontem e ao invés de 1.500 inserções, eram cerca de 700 inserções que estavam neste conteúdo apresentado por essa empresa contratada pela campanha de Bolsonaro. E todo esse material ainda está sendo apurado. Um levantamento está sendo feito aqui pela equipe do Tribunal Superior Eleitoral para ver se de fato essas não veiculações aconteceram ou não aconteceram. Como desdobramento disso, tivemos um assessor exonerado aqui, um servidor exonerado aqui do Tribunal Superior Eleitoral, que foi até prestar um depoimento na Polícia Federal por iniciativa própria, dizendo que depois que recebeu um e-mail de uma rádio de Uberaba, em Minas Gerais, dizendo que não havia veiculado 100 mensagens, né, 100 propagandas de Bolsonaro, que ele enviou para a chefia dele aqui no TSE e depois disso ele foi exonerado. Agora, essa rádio de Minas Gerais, de Uberaba, Felipe, só para finalizar, ela divulgou uma nota agora à tarde, dizendo que o Partido Liberal também não tinha enviado para ela essas mensagens, essas propagandas, e que havia feito a cobrança, e depois da cobrança que veio, de fato, esse montante de mensagens que era o necessário, e que a mensagem ao TSE foi pedindo uma instrução, como agir, e que o TSE demorava a dar essas respostas à rádio de Minas Gerais, a rádio de Uberaba. Então, essa rádio que é citada pelo servidor exonerado, então ela também diz que o erro foi do Partido Liberal. Entrei em contato com a assessoria de imprensa do PL e tive como resposta por enquanto, não vamos nos manifestar. Então, vamos aguardar aí nas próximas horas se o partido vai mudar de ideia e vai se posicionar sobre essa questão que é muito delicada, viu, Felipe? Muito delicada e a gente quer, né, que seja devidamente esclarecida, porque não pode restar dúvida nenhuma a respeito de quem errou.
se o Partido Liberal, se as emissoras de rádio ou se o Tribunal Superior Eleitoral, né, que errou nessa questão, falhando na fiscalização também. Né, que agora eles dizem que não tem nada nesse momento de fiscalização, né, na nota ali diz isso, né, Túlio? Então a gente vai continuar acompanhando, né, como é que vai se dar os desdobramentos de toda essa questão, que chama a atenção desde segunda-feira à noite, quando a gente transmitiu aqui parte da entrevista de Fábio Weingarten e Fábio Faria, ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, denunciando o fato. E aí depois tem desdobramentos vários, né? E a gente segue atrás deles. Túlio, por enquanto, boa noite. O canal Fé a Novidade você retorna do TSE. Pode deixar, meu caro. Grande abraço a você e a todos.